Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fez por mim maravilhas. Meus queridos irmãos e irmãs, quero saudar mais uma vez a todos. Especialmente agora desejo saudar 3 pessoas significativas para o movimento sacerdotal mariano aqui entre nós. Primeiro o Padre Luca, pescatore, que acompanha o movimento sacerdotal mariano em âmbito internacional e está entre nós, como tem vindo outras vezes também para os cenáculos que se realizam anualmente em diversos lugares, inclusive também na Catedral de São Paulo. Saudar Otávio Piva, onde está Otávio, está aqui, animador do movimento sacerdotal mariano, e que Deus o abençoe e continue a fazer esse bonito trabalho de organizar, de incentivar, acompanhar os cenáculos para que eles aconteçam. E uma terceira pessoa, a Mariane. Cadê a Mariane? Vem cá, Mariane. Vocês estão vendo a Mariane? Mariane é pequena, vem cá, Mariane. Mas ela é grande. Vem cá, Mariane. Mariane, hoje você está de aniversário, Mariane? Sim. Olha, nem fala alto, viu? Sim, está de aniversário hoje. E ela é animadora de cenáculos para as crianças.
E muito participados esses cenáculos, é mesmo? Sim. Sim, que bonito. Desde pequenas, as crianças já aprendendo também a fazer o cenáculo, a rezar. Elas vão crescer fazendo isso ao longo da vida e estão se preparando para fazer coisas bonitas ao longo de sua vida, desde pequenas. E criança, vocês sabem, chama criança, né? E criança chama a vovó também, né? Chama a mamãe, chama o tio, né? Todo mundo. Pois bem, Mariane, continue. Deus abençoe você. Uma salva de palmas para ela. O movimento sacerdotal mariano é um movimento do povo e, portanto, enraizado no meio das famílias, das comunidades, e que acontece, de fato, nas casas. Claro, quando tem um cenáculo maior, faz nas igrejas, nos espaços maiores, mas se não, os cenáculos são realizados nas famílias, nas casas. Isto está muito de acordo com aquilo que a igreja hoje está pedindo. Está pedindo muito que as famílias tomem de novo consciência de que são o núcleo básico da igreja. São aquela célula básica da igreja que é importantíssima para a edificação da grande igreja. E, por isso mesmo, se há muitas famílias que cultivam a vida cristã, que rezam em casa, que procuram ler a palavra de Deus, que procuram acompanhar também a palavra da igreja através, sim, dos meios de comunicação, hoje estão ao alcance de todo mundo, a palavra do bispo local, a palavra do Papa, hoje está fácil de ouvir o Papa. Pois é, se as famílias fazem isso, estão aprendendo também a se inserir na grande igreja e expressando a vida da grande igreja nesta pequena comunidade que está no lar. Vocês sabem que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem este propósito já há vários anos. Ainda não vimos muita coisa acontecer, mas isso vai acontecendo pouco a pouco. A igreja nas casas. A igreja nas casas. Um novo despertar das famílias como núcleos básicos da vida da igreja. Claro, não basta a família, depois a família se insere na grande família da comunidade paroquial, da comunidade mais ampla, porém começa ali. Começa ali. Quando os pais, o casal, antes mesmo de ter filhos, cultiva a vida cristã, reza, tem a sua devoção em casa, participa da missa aos domingos, depois vem os filhos, aí tem a preocupação de batizar os filhos. Quantos casais católicos hoje já não batizam mais os filhos? Precisa levar os filhos para batizar, sim. Depois, educar os filhos na fé, assim que os filhos podem, aprendem também a rezar, a fazer o sinal da cruz, as primeiras orações do cristão, e aprendem depois a ir com os pais na igreja, participar da celebração do domingo. Não entendem muito no começo, mas depois vão aprendendo, depois vão para a catequese, e aquilo vai ampliando a sua participação, a sua iniciação a participar na vida cristã, na vida da igreja. Por isso, parabéns a vocês que fazem isso através dos cenáculos. Dos cenáculos, é claro, eu tenho certeza que não o fazem somente no dia do cenáculo, mas vão fazendo todo dia também a sua oração, vivem a vida cristã, têm a preocupação de ler ou ouvir a palavra de Deus, de fazer a caridade, de viver a caridade, a abertura para a caridade e as obras de misericórdia faz parte da vida das famílias. Pois bem, e hoje, dia 7 de outubro, eu acho que foi providencial, né? Foi escolhido isso, Piva? Eu escolhi? Então, eu não lembrava disso. Mas hoje que dia é? 7 de outubro, Nossa Senhora do Rosário. Ora, Nossa Senhora do Rosário é uma devoção muito da família. Eu digo para vocês que eu cresci numa comunidade que não era paroquial, era uma capela, né, dentro da grande paróquia,
chamada Nossa Senhora do Rosário. Hoje eu lembrei da minha família, do meu pessoal, né, que comemora a festa de Nossa Senhora do Rosário, sua padroeira. Pois é, mas o Santo Rosário, né, se reza nas famílias, e tendo sempre referência a Maria, mãe de Jesus. Vocês sabem quem fez o primeiro cenáculo na igreja? E agora, quem será que foi? Foi o Padre Gobi? Olha aqui, ó. Primeiro cenáculo quem fez? Depois que Jesus subiu ao céu, diz no São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, depois que Jesus se levou ao céu, os apóstolos voltam para o cenáculo. O cenáculo. E aí nomeia todos os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, e todos eles. E com eles estavam também algumas mulheres, aqui a maioria são mulheres, né? Os homens devem chegar também, mas parabéns às mulheres, né? Algumas mulheres, entre elas, Maria, a mãe de Jesus, estavam no cenáculo. Primeiro cenáculo. Claro, o primeiro cenáculo foi a instituição da Eucaristia, né? Claro, a última ceia também foi no cenáculo. Mas o cenáculo mariano foi aquele, o primeiro, lá no início da igreja. Maria com os apóstolos e mais algumas pessoas. Maria com o núcleo inicial da igreja. Onde está Jesus? Maria sempre está por perto. Ela pode não estar encostadinha de Jesus, mas ela está por perto. E onde está Jesus com os discípulos? Somos nós os discípulos hoje. Onde está Jesus com os discípulos? Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Tenhamos a certeza que também Maria está. Porque ela está com a igreja, ela está com a comunidade dos discípulos de Jesus. Maria está com a igreja. Isto desde o começo, desde o cenáculo. Lá. E o que eles faziam? Rezavam, louvavam a Deus, conversavam à espera do cumprimento das promessas de Jesus, do envio do Espírito Santo. O envio do Espírito Santo, que é a força da igreja, a força da evangelização, a certeza da verdade, que acompanha a igreja, ao longo de todo o tempo. Né? O Papa Francisco gosta de repetir isso. O Espírito Santo é o principal agente da igreja. Né? Milhão de nós não faz nem um pouquinho daquilo que faz o Espírito Santo na igreja. Ele é o principal na igreja. Nós até dizemos na oração que ele é a alma da igreja, mas isso é meio complicado porque a gente logo pensa em alma e corpo. Não, ele é o animador, ele é a vida da igreja, ele é a dinâmica, o dinamismo da igreja. Estava lá Maria com os apóstolos e mais algumas pessoas preparando-se para acolher o dom do Espírito Santo e assim dar vitalidade à igreja e iniciar a missão. Pois bem, que faz os cenáculos sacerdotais marianos? Vocês rezam pelas vocações? Pelos sacerdotes? Como não? Pela igreja? Certo? Então vocês estão fazendo exatamente o que se fazia no primeiro cenáculo, lá na preparação de Pentecostes. E a igreja precisa muito disso. Os sacerdotes, nós precisamos muito disso. E o Papa sempre pede, não esquece de rezar por mim. Não esqueça de rezar por mim. Vocês rezam pelo Papa também? Sim. Rezem todo dia, né? Rezem sim pela igreja, com fervor, com profunda fé e com confiança. Com confiança. Que tem alguns hoje aí, católicos, que estão meio desconfiados do Papa, dos bispos, e aí ficam meio confusos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, fiquem com o Papa, fiquem com os bispos. Não se deixem levar por confusão por aí. Se alguém fala mal do Papa, desliga. Se alguém fala mal da igreja, desliga. Não é por aí. Quem está com Maria está com a igreja. Então, vocês são um movimento sacerdotal mariano, estão com a igreja. Participem da vida da igreja, rezem e se preocupem justamente em rezar pelos ministros da igreja, que este é o carisma de vocês, junto com Maria, como ela esteve com os apóstolos no início, para que
os ministros da igreja, os sacerdotes, bispos, o Papa, né, os diáconos, enfim, também os religiosos que são consagrados à missão e à vida da igreja de uma outra forma, para que eles possam cumprir bem a sua missão. Tenha coragem, tenha firmeza, perseverança, né, e que nós tenhamos vocações. Tenhamos vocações. Hoje temos uma crise de vocações. E por que a crise de vocações? É porque caiu a vida cristã muitas vezes. Caiu a fé. Isso já dizia o Papa São Paulo VI, Bento XVI, João Paulo II dizia, Papa Francisco também diz. Se nós estamos em crise de vocações, é porque normalmente caiu a vida cristã, a vida da fé, a prática da fé. Mas onde se pratica a fé, onde se vive a fé, ali vão nascer vocações. Aí vão nascer vocações para a vida da igreja. Continuem rezando, continuem com fé e firmeza fazendo isto. Este é um grande serviço que vocês prestam à igreja. E olhando para Maria, o evangelho de hoje da Anunciação. Maria, aquela que se colocou à disposição de Deus. Segundo os estudiosos, Maria era uma jovenzinha quando recebeu a visita do anjo, que lhe dizia: você foi escolhida por Deus para uma grande missão. Maria se assustou. Eu, Maria, pequenina, humilde serva do Senhor, nunca pensei nisso, né? Maria foi escolhida por Deus e se colocou à disposição de Deus. E Deus fez grandes coisas por meio dela. Ela mesma reconhece: o Senhor fez por mim maravilhas em favor de toda a humanidade. Por isso mesmo, Deus faz grandes coisas se nós também, como Maria, nos mantemos em sintonia com Deus e procuramos colocar-nos ao seu serviço. Tenhamos a certeza, Deus levará isso a bom fruto. Não tenhamos a preocupação de colher o fruto imediatamente. Deus sabe quando este fruto aparecerá. Continuem, portanto, a fazer isto, a também introduzir justamente nesta vida, nesse testemunho de vida cristã, também os seus filhos, quem já tem netos, e assim introduzindo nesta dinâmica da vida da igreja, que tem um grande apreço, dá grande valor e precisa mesmo de sacerdotes, de ministros ordenados para ajudar a propagação do Evangelho, a servir as comunidades, servir o povo de Deus na palavra de Deus, na Eucaristia, nos demais sacramentos e no testemunho da caridade e da esperança. Que Deus ajude, que Nossa Senhora interceda por todos. Amém.